Olá, bom dia. Hoje é o dia 25 de setembro e a nossa meditação é baseada em Romanos 13, verso 11. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Então, nós vimos ontem que Paulo aqui está falando do tempo de Deus. E quando a gente discerne o tempo de Deus, quando a gente discerne que estamos no tempo de Deus, nós vamos agir de uma forma diferente. E aqui, é claro, ele está falando da ação do amor de Deus na nossa vida e como nós temos que colocar este amor em prática no nosso cotidiano. O Evangelho vai dividir a história humana em duas partes, em duas eras: o tempo dos homens e o tempo de Deus, que também é chamado de finais dos tempos. O fim do tempo começa quando Jesus vem aqui. Não quando Jesus vai voltar, mas quando Jesus já veio. Então, estamos já, há 2000 anos, estamos já nos finais dos tempos. E os dois tempos estão se cruzando, assim. Um está passando e o outro vai ficar no lugar do antigo. Quando você tem essa visão, quando você descobre isso, como você vive a sua vida hoje? Os apóstolos entenderam isso e viveram intensamente para o reino de Deus e para Deus. Por isso estavam prontos a dar as suas vidas pela causa do Senhor. Os mártires foram pessoas e são pessoas que entenderam isso, que o tempo de Deus é muito mais importante do que o nosso, porque o tempo de Deus é eterno. Aqui ele vai até mais longe, ele não vai só falar de tempo, mas da hora. Em que hora estamos nós agora? Estamos na hora de despertarmos do sono. Se você dorme, você não pode lutar. Quando você dorme, você não pode caminhar, a não ser que você caminhe dormindo. Você não está na ação quando você dorme. Claro, estamos falando aqui do sono espiritual. Não podemos ficar eternamente vivendo um evangelho de sono, um evangelho vazio, um evangelho sem sentido. Precisamos acordar. A hora é esta, agora. Um dia, o único tempo que vai existir é aquele de Deus, que nós chamamos de reino de Deus, o momento local em que Deus reina, em que Deus é soberano, em que Deus vive, em que Deus reina, que Deus opera. E esse nosso tempo já está passando, tem 2000 anos. E estamos esperando então a parúzia, o momento da revelação final dos filhos de Deus, quando Cristo vai voltar. E esse tempo dos homens, a história dos homens findará. Quando você tem essa visão, como você vive. Quando você tem essa visão, o quanto você entrega a sua vida ao Cristo. Porque com Cristo é assim, ou você vive intensamente com Ele, ou você vive sem Ele. Quem comigo não ajunta, diz Cristo, espalha. Não existe coisa pior do que mentalidade laodiceia. Aquela coisa que se dizia quando eu era guri, lá no Brasil, cristão Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. O mundo está passando e o reino de Deus permanecerá para sempre. Então, que hora é esta agora? Quando te perguntaram a você que horas são, você fala, é a hora de acordar do sono. Começando por nós, claro, cada um de nós. Estava conversando com uma querida amiga, que na verdade nunca conheci, mas que é uma colega, sobre a importância de não termos uma visão tricotômica. Talvez esteja inventando uma palavra. Ou seja, nós dividimos nossa vida em três partes. Tem o nosso amor por Deus, tem o nosso amor pelo próximo e talvez a gente se ama um pouco. Mas essas três coisas são uma só, eu creio. Aliás, João diz, você não tem como dizer eu amo a Deus se você não ama o irmão que você vê. Porque você ama a Deus e o seu irmão com o mesmo amor. E de onde você tirou esse amor? Você tirou de Deus. Mas onde que ele está? Está em você. Esse amor está em você. Está escrito. Foi derramado em seu coração, nem vou dizer onde, você já deve saber. Foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Esse amor de Deus veio em você pelo Espírito Santo. É esse amor que você tem por Deus. E é o mesmo que você tem pelo próximo. Então, quando você me ama, quando você ama o seu próximo, normalmente é porque você se ama também.
porque esse amor está em você. É hora de despertarmos do sono. Não temos tempo, não temos kairós para dormirmos. O corpo dorme, estou falando aqui do espírito. Sempre atento, sempre acordado. Porque o inimigo está furioso, como ouvi muito quando era criança no Brasil. O inimigo está furioso. Sempre. O inimigo sempre esteve furioso, sempre vai estar furioso. Mas o crente está acordado no espírito e ele vigia. Porque a hora é esta. Que Deus te abençoe.